O carnaval é, sem sombra de dúvidas, a pior época do ano. Aglomeração, brigas, gente fedendo, calor, bebedeira, droga, roubo, tudo isso junto só pode ter um resultado: merda. Inteligência, eu sumei 3 vezes na escola. Receba a inteligência. Você tem que ser muito maluco pra acordar cedo num dia de final de semana e ir pra bloco. São só alguns dias e tem gente que acha que é a melhor época do ano. Dá vontade. Os mais jovens e solteiros vão pra bloco de carnaval pra poder beijar na boca ou até mesmo dar uma com quem nem se conhece direito. Parece que a pessoa espera essa época do ano pra se tornar o mais safado possível. E quando chega o carnaval, ela pensa: opa, chegou a hora de eu ser da putaria, sem qualquer peso na consciência. Não tem nem conversa direito. Olhou, gostou, beijou, transou. E depois esquece com quem teve essas relações. Aí depois que passa a ressaca vem aquela frase: quero alguém sério agora. Eu vou vestir um pouco a carapuça da hipocrisia aqui e confessar que eu já curti muito bloco de carnaval. E mesmo naquela época quando eu ia, eu meio que já sentia que não valia tanta a pena ir pra esses blocos de carnaval, porque você meio que vai porque você tem medo de estar perdendo alguma coisa, o famoso FOMO, que é basicamente o medo de se perder alguma novidade. Seus amigos estão indo e você tá em casa. E nesse caso é meio que o medo de não estar presente. Ou seja, no fundo é triste pra caramba. Eu já fui no Monobloco, que é um famoso bloco de carnaval aqui no Rio de Janeiro que acontece no centro da cidade. E esse único dia foi suficiente pra eu nunca mais querer ir de novo. Eu nunca vi tanta tentativa de roubo de celular na minha vida, na minha frente. E o pessoal que tava comigo, os colegas que estavam comigo, eles queriam ir cada vez mais pro meio, cada vez mais pra bagunça, pra muvuca. E quanto mais pro meio eu ia pro bloco, mais a coisa ficava feia. Era gente suada, fedendo, tinha gente com desodorante vencido, com CC, tinha os caras que andavam em bando, tudo junto, e eles andavam com o intuito de roubar as pessoas, e não tinham o que fazer se eles fossem pra cima de tu, que era muita gente, era muito homem pra cima de você pra te segurar, ou roubar o celular da tua mulher. Se eles resolvessem fazer alguma coisa contigo, você tava ferrado praticamente. Cheiro de cerveja no asfalto, toda hora a gente caindo na porrada do seu lado, toda hora briga, garrafada. Foi uma merda, e isso tudo eu passei, eu tinha madrugado pra estar lá. Não tinha necessidade nenhuma. Eu acordei cedo pra caramba pra estar no Monobloco, pra passar por isso tudo. Eu saí da minha cama que tava boa pra caramba no final de semana de domingo pra ir nessa. E não importa a quantidade de banheiro químico que tenha lá disponível, pra aquela quantidade de gente, pra aquele mar de gente, não vai dar vazão. Então qualquer virada na esquina ou carro que esteja estacionado, você vai ver gente agachada. Ou até, se você tiver azar o suficiente, você vai ver alguém cortando o rabo do macaco. Aí a cidade inteira fica fedendo a mijo. E isso tudo numa época do ano que todo dia assim faz em média uns 42 graus de calor. E outra situação que me fez meio que parar de gostar de bloco de carnaval foi aonde eu morava, onde eu nasci. Lá tinha um famoso bloco de carnaval bem famoso, enchia bastante, que se chamava Triângulo. Era o Triângulo das Bermudas, só se for. Lá era pra onde o Complexo do Alemão todo descia, pra poder fechar a principal avenida que tinha lá e pra poder ter o bloco de carnaval. E meu amigo, pensa num lugar lotado de gente feia e bêbada. Sempre dava uma merda. Ou era tiro, ou era briga, ou era morte, ou era garrafada. Mais de uma vez eu tive experiências de quase morte naquele lugar. A última dessas vezes foi uma singela troca de tiros entre traficantes e o exército brasileiro, que na época estava ocupando o Complexo do Alemão. Depois dessa troca de tiro, o pessoal saiu correndo, eu inclusive, eu tava com meus amigos, não sobrou nada, muita destruição, o pessoal quebrou bastante coisa no meio do caminho, muita gente foi preso. E depois desse dia, eu acho que nunca mais teve, acho que a prefeitura proibiu de ter bloco de carnaval lá, ou alguma coisa assim, não sei ao certo. E o governo parece que gosta de carnaval, né? Eu vi que o governo do estado do Rio de Janeiro investiu mais ou menos uns 40 milhões de reais na Sapucaí, para segurança, sei lá, alguma coisa assim. Eles parecem que querem o povo na putaria, sabe? É um investimento bem pesado. Bebendo, enchendo a cara. Que é o que o povo gosta, na verdade. Pão e circo, no carnaval, novela, futebol. Que é aí que eles meio que aproveitam pra fazer as merdas que eles querem, né? Quando tá todo mundo muito louco, drogado. O governo do estado contratou uma empresa por 25 milhões de reais para prestar serviços de estrutura e segurança durante o carnaval. Fez isso sem licitação, alegando emergência há uma semana. A
mulher que figura como dona da empresa recebia auxílio emergencial até 2021 e agora é gestora de um patrimônio milionário e não conseguiu explicar o que faz exatamente e quais serviços presta. Mas não é só no governo que acontece roubalheira e corrupção, não. O negócio tá tão entranhado nesse período de carnaval que até nos desfiles de escola de samba acontece isso. E todo mundo tá tranquilo com isso, meio que, acontece corrupção na escola de samba, roubalheira, tá de boa. Esse ano a gente teve um exemplo aqui no Rio, meio que uma escola ganhou de um modo meio que bem esquisito. Passou batido e ninguém falou mais nada. E eu venho reparado algumas coisas no período de carnaval. Eu não sei se vocês acreditam muito, se vocês são muito céticos com algumas coisas, mas no período de carnaval é uma época que coisas ruins acontecem pra caramba, sabe? Tô falando da rua, de tanto essa parte de corrupção do governo, quanto tanto nos desfiles, mas é muita desgraça que acontece. Tipo, é muita gente que morre à toa, é muita gente que morre, briga, é muita gente que apanha e tem sequela, é muito relacionamento que termina, pessoas sendo assaltadas, roubadas, acidente de trânsito. Parece uma parada meio que energética. Eu não sei se vocês vão entender o que eu tô tentando dizer aqui, sabe? Mas é uma parada que eu sinto, uma energia meio pesada no período de carnaval. Mas isso eu não sei se vocês acreditam também. Mas e vocês? Gostam de carnaval? Gostam de perder a linha, pular bloquinho, soltar franga? Eu sou do tipo mais que gosta de viajar com a família, de pegar a família, sair por aí, curtir num lugar mais tranquilo, com praia. Acho que não tem nada melhor que curte, se inscreve no canal. Tchau. Jogador, tu falou pra mim que mora primeiro esquerda, depois tratamento de esgoto, jogador. Pelo amor de Deus, maluco. Cadê essa esquerda que eu não acho, mano? Já pedalei 6 km pra frente, não tem esquerda, jogador. Por um lado só dá tratamento de esgoto, pro outro só tem mata. E se eu descer pra dentro do trilho aqui, jogador, só tem água, jogador.